Você já ouviu falar dos anjos caídos? De acordo com a Bíblia, os anjos são seres poderosos criados por Deus, mas muitos se rebelaram e foram expulsos do céu. Alguns deles passaram a viver aqui na Terra, ganharam forma humana e chegaram até mesmo a se relacionar com mulheres. Mas afinal, o que aconteceu com eles? Onde esses anjos estão localizados nos dias de hoje? Assista esse vídeo até o final que eu vou te revelar tudo sobre eles. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clique agora no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, e venha caminhar comigo todos os dias, porque eu quero trazer ensinamentos da Bíblia de uma forma simples e eu também quero fazer orações de manhã e de noite pela sua vida. Então vamos começar. Para entendermos a localização dos anjos caídos, nós precisamos primeiro descobrir algumas informações sobre eles. E a primeira que nós temos sobre isso está no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Olha o que está escrito. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A Bíblia nos fala sobre a existência de nefilins na terra. Eles eram um grupo de pessoas consideradas gigantes por serem muito maiores que um homem comum. Mas afinal, como eles surgiram? Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus que se deitaram com as mulheres eram na verdade anjos que se rebelaram contra o Senhor e foram expulsos do céu. Isso porque no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses anjos caídos se materializaram em corpos humanos e se relacionaram com as mulheres que escolheram. Porém, esse tipo de união desagradou a Deus, pois desobedecia à ordem dele de que a mulher deveria se casar com um homem. E desse relacionamento proibido nasceram seres gigantes, muito valentes e cruéis, que encheram a terra de maldade. Isso nos mostra que até mesmo os anjos podiam cometer pecados e também receberam punição pelos seus erros. Veja só o que está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Isso nos mostra que esses anjos caídos que se deitaram com as mulheres estão atualmente presos e acorrentados. E Deus os tem mantido dessa forma até o dia do julgamento final por causa da sua rebeldia e destruição na terra. O apóstolo Pedro também disse que esses anjos caídos estão presos na escuridão. Veja só o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Agora você consegue imaginar alguém abrindo mão de uma vida de luz para viver em completa escuridão? Não parece ser uma escolha difícil de fazer, não é verdade? Pois é muito melhor viver uma vida de luz. Mas, muitas vezes, as pessoas também preferem viver uma vida de pecado e desobediência a Deus, esquecendo de que estão abrindo mão de uma vida eterna e entrando no abismo de escuridão. Isso acontece porque muitos não levam a sério a misericórdia do Senhor. Deus está nos poupando todos os dias de sermos lançados em prisões. Ele nos mostra o caminho para voltarmos para Ele, mas infelizmente muitos preferem se rebelar a Ele e contra a sua palavra. E como nós já sabemos, isso não vai acabar bem. A Bíblia diz em João capítulo 3, o versículo 19, que a luz veio ao mundo e essa luz é Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más e elas não quiseram se arrepender. Então, irmãos, que isso sirva de alerta para todos nós. Amém? E além desses anjos do mal que estão aprisionados hoje, existem também os outros anjos que se rebelaram contra Deus, juntamente com Lúcifer, e eles foram expulsos do céu. Veja o que a Bíblia diz. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus.
Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Lúcifer era um anjo de luz e ele cometeu o pecado ao deixar o orgulho dominar o seu coração e querer ser maior que o próprio Deus. Com isso, ele se tornou Satanás, que significa adversário. E no livro de Ezequiel, capítulo 28, a Bíblia fala que foi achado maldade e violência no seu coração. E isso nos mostra que até mesmo os anjos tinham livre-arbítrio e tinham também a sabedoria. Mas eles escolheram não dar ouvidos a isso e o orgulho fez com que eles se unissem para se rebelar contra Deus. A Bíblia diz que Satanás conseguiu liderar 1/3 dos anjos do céu, mas eles acabaram sendo expulsos e lançados à terra. E é por isso que nós chamamos de anjos caídos. Mas e agora? Onde será que eles estão? No livro de Efésios, nós encontramos a resposta para isso. Vamos ler o que está escrito. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha isso, irmãos. Isso nos mostra que Satanás e os anjos caídos estão em toda parte, no mundo inteiro. A Bíblia por diversas vezes já nos revelou que o diabo está aqui na terra, perambulando para lá e para cá, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, o versículo 8. Além disso, eles habitam também nas regiões celestiais, e muitos também acreditam que eles moram nos planetas à nossa volta e ficam vindo aqui na terra. E esses demônios que habitam nas regiões celestiais ficam jogando dardos inflamados sobre nós e em nossos pensamentos, além de tentar impedir que as bênçãos cheguem até nós através dos anjos. Em Daniel capítulo 10, o versículo 13, diz que um anjo foi impedido por Satanás por 21 dias de entregar uma revelação a Daniel, até que veio o anjo Miguel e o ajudou. Irmãos, existe uma lição muito poderosa que nós podemos aprender com tudo isso. Deus está nos mostrando que nem mesmo os anjos foram poupados do castigo pelos seus atos. E se Ele não poupou nem os anjos que estavam ao seu lado, imagine o que Ele não irá fazer com uma geração que nem mesmo quer saber de Deus. Nós sabemos que o Senhor deu a cada um de nós o livre-arbítrio para escolhermos como queremos viver a nossa vida. E se escolhermos viver uma vida de obediência ao Senhor e aos seus ensinamentos, com certeza receberemos tudo o que o Senhor nos prometeu, inclusive uma vida ao lado dele por toda a eternidade. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus e não pelas nossas boas obras. Por isso, tudo o que nós devemos fazer é nos arrepender e crer que Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. E em 2 Pedro capítulo 2, o versículo 9, está escrito que Deus sabe livrar os piedosos da provação e, ao mesmo tempo, manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, ou seja, aqueles que não quiseram se arrepender e seguir a Jesus. E isso quer dizer que Deus conhece o coração de cada pessoa e a atitude de cada um de nós. Ele sabe quem está em obediência à sua palavra e quer realmente viver uma vida ao lado dele. Mas a partir do momento em que alguém decide rejeitar os ensinamentos de Cristo e ignora o sacrifício dele na cruz, com certeza o final dessa pessoa será de escuridão em prisões eternas. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, aceite hoje o convite do Senhor e busque andar na luz com Jesus todos os dias. Você verá que esta é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe no WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a mensagem de Deus a todas as pessoas.